Bom, meus irmãos, hoje nós vamos conversar um pouquinho, sobre as leis morais, as leis morais, antes da gente já começar introduzindo, leis morais ou leis divinas e naturais. As leis morais, para quem tem já o hábito de estudar a doutrina dos espíritos, quem já leu ou estudou, ou já pelo menos folheou o livro dos espíritos, vai encontrar na terceira parte do livro o estudo sobre elas, E a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje sobre o que é leis morais. Não necessariamente vamos detalhar futuramente, assim nós vamos estudando uma por uma. Aqui. Então, para a gente entender um pouquinho, nós colocamos aqui o conceito de lei. A lei, de um modo geral, é um preceito que emana de autoridade soberana. É um princípio, um preceito ou norma, criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas. É um ordenamento. E do ponto de vista jurídico, por que é essa diferença? Porque quando a gente fala das leis de um modo mais amplo, a gente está sendo bem abrangente. Porque quando a gente pensa em lei como forma de ordenamento, qualquer regra se torna lei. Porque esse ordenamento nada mais é de uma forma onde nós possamos conviver na sociedade de forma que o autorrespeito seja o norte de nossas ações com os nossos pares. Então, do ponto de vista jurídico, a lei é a forma moderna de produção do direito positivo. É o ato do Poder Legislativo que estabelece normas de acordo com interesses sociais. Não constitui, como outrora, a expressão de uma vontade individual, pois traduz as aspirações coletivas. Então, por que eu coloquei aí? Para a gente diferenciar uma coisa. A primeira definição, o primeiro conceito, a gente está falando de uma lei muito além daquilo que os nossos olhos humanos, que o nosso entendimento humano, ou das nossas organizações sociais, e quando eu falo organizações sociais, está muito além da sociedade que nós conhecemos, Eu estou falando da diversidade de organização social que existe no nosso planeta. E isso não diz respeito a desenvolvimento tecnológico, isso diz respeito à cultura. Então, quando a gente vai falar de leis morais, a gente vai entender que ali está implícito algo que vai além da cultura. E a gente vai percebendo isso na medida que a gente vai estudando esse conceito. Então, o que é moral? É um conjunto de valores individuais ou coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Então, são valores, São valores que em muitas situações a gente vai aprendendo lá na primeira infância. São aquilo que diz respeito à nossa educação, a nossa orientação religiosa, as nossas crenças. E eu gosto muito de falar da moral na definição de Kant, porque ele é o que está mais próximo do que a gente pode imaginar que a doutrina espírita prega. Então ele vai dizer o seguinte, que uma lei que manda agir de acordo com o que a vontade quer, que se torne uma lei válida para todos. Ele chama isso de imperativo categórico, Em outras palavras, cada indivíduo portador de uma vontade saberia escolher dentre de suas regras particulares aquela que pudesse valer para todos os demais. Se a gente for observar o imperativo categórico, ele poderia fazer parte do princípio da empatia ou da alteridade, na medida que as minhas ações, elas seriam pautadas de tal forma que o egoísmo não estaria presente, porque eu estaria sempre pensando não só de forma individual, mas como minhas ações estariam tendo
um resultado ou estaria agindo do ponto de vista da coletividade, ou mesmo de um ponto de vista, né, mais micro, com relação ao meu próximo. Então, qualquer ação minha que pudesse prejudicar o meu próximo, eu automaticamente descartaria. Então, o que nós podemos entender como as leis morais, né? É um conjunto de lei representado na terceira parte do Livro dos Espíritos, eu já falei. Então, ali, ó, na questão 614, é perguntado, né, para a equipe do Espírito de Verdade: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando a gente está falando de leis morais, nós estamos falando naturalmente das leis de Deus. Nós temos a legislação humana extremamente necessária e temos as leis divinas. Se nós vivêssemos ou pautássemos as nossas ações de acordo com as leis divinas, não seria necessário uma lei humana ou um conjunto de regras sociais que existe para organizar a sociedade, quando estamos falando no sentido do direito, né? O direito é justamente isso, é você dar importância a cada ser como um indivíduo que tem uma necessidade, que precisa de viver em sociedade e que, para viver em sociedade, precisa pautar a sua conduta dentro de certas regras, né? E essas regras são necessárias para o bom funcionamento desse intercâmbio social que nós temos. A gente às vezes vai pensando muito nas leis e às vezes fica até difícil você administrar isso se você não é da área de direito, porque é o meu caso, quando você pensa nas leis de uma forma macro. Porque a gente vê muitas coisas acontecendo e pensa, a pessoa está impune. Do ponto de vista humano, sim, né? Mas quando a gente vai observar o nosso próprio comportamento, e voltando lá ao que Kant disse, e aí eu já estou sob o jugo das leis divinas, será que eu realmente pauto as minhas ações no sentido que eu estou pensando que eu posso ou não prejudicar uma outra pessoa, né? Não vou nem usar a palavra meu próximo, que está muito dentro da religiosidade. Mas se eu posso prejudicar uma outra pessoa que convive comigo socialmente. E no nosso dia a dia, a gente, em muitas situações, consciente ou inconsciente, acaba transgredindo essas regras. Às vezes, verdadeiras regras sociais que não estão escritas em nenhum código, mas que são regras de respeito, né? Eu vou dar um exemplo, que é uma coisa que é tão banal, mas que ainda assim é um desrespeito. E eu não estou pensando no meu próximo, eu estou pensando de uma forma egoísta, única e exclusivamente nas minhas necessidades. É o fato de, às vezes, eu furar uma fila. Que coisa mais banal do que isso, né? Eu furar uma fila, ou eu usar de alguma influência minha para conseguir vantagens, né? E eu, às vezes, fornecer vantagem para alguém só porque alguém que eu tenho simpatia, conhecimento ou relação. Então, a lei é algo muito sutil e muito delicado, né? Então, quando a gente está num ambiente de trabalho, por exemplo, e ali tem regras, às vezes, nossa, mas para que isso? Às vezes essas regras são muito pesadas. Mas quando eu aceito, quando é me oferecido um trabalho, e eu aceito esse trabalho, eu estou ali concordando automaticamente em me sujeitar às regras que pautam aquele ambiente de trabalho. Que muda, não é mesmo? Por mais que o ambiente seja uma empresa, seja na área de saúde, seja na área de educação,
por mais que seja o mesmo ambiente com características semelhantes, elas mudam, porque essas regras de convivência muitas vezes se destinam a determinados tipos de agrupamento e é quase inconsciente a forma como a gente administra isso. Então, as leis morais que a gente vai estar vendo, né, de forma mais detalhada daqui para frente, são essas que está contida ali. A lei divina natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e de caridade e perfeição moral. É muito interessante a gente observar ali, porque a gente tem a lei de destruição e a gente não consegue muitas vezes mensurar o quão é importante essa lei e como que ela rege o nosso destino e como que a lei de destruição está intimamente relacionada com a lei de progresso, que é algo que a gente vai ver mais para frente. Então, onde está escritas as leis de Deus, né? Essa é a questão 621 do Livro dos Espíritos, né? E a resposta é na consciência. Então, o que pauta as nossas ações sempre vai ser a nossa consciência. Por mais que a gente tenha uma atitude que está mostrando claramente, às vezes para o outro, e nem sempre para nós, que estamos transgredindo as leis de Deus, por mais que eu ainda não seja consciente que eu sou um infrator do ponto de vista das leis de Deus, um dia a minha consciência vai despertar e ela é um juízo rigoroso. E a gente vem sempre questionando algumas coisas quando a gente fala de Deus, porque nós ainda não temos uma ideia clara de Deus. A primeira questão do Livro dos Espíritos é perguntado o seguinte, né? Kardec pergunta: o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, porque quando eu pergunto quem, eu estou colocando Deus na primeira pessoa e no sentido muito humano. Quando ele pergunta o que é Deus, ele está abrangendo essa pergunta de tal forma que vai além daquilo que nós conhecemos ou do que conhecíamos até ali, desse Deus nos apresentado pelas mais diversas religiões. Então, é respondido: inteligência primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E como inteligência suprema, como causa de todas as coisas, nós somos também parte de Deus como uma causa, né? E como parte de Deus, nós somos criados à sua imagem e semelhança para evoluir de tal forma que estaremos o mais próximo possível do Criador, embora jamais iremos alcançar. E isso está muito relacionado ao que é bom, ao que é belo, ao que é puro, é a bondade. Jesus, né, em muitas das suas falas do Evangelho, ele falou o seguinte: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, né? Quando Jesus ele está falando isso, ele vem esclarecer ali para um povo que era muito preso às regras civis que foram necessárias ali ao tempo, né, do povo judeu, que era um povo muito rebelde, era um povo muito orgulhoso, e foi necessário criar regras, né, as leis civis, e dar a elas uma conotação divina, que era a única forma que eles respeitavam. Então, quando a gente fala de Moisés, ele não foi só um grande profeta, né, um grande líder espiritual, mas também foi um grande legislador humano. Então, Jesus, quando ele veio, ele teve que, através da sua fala, da sua atitude, mostrar e resgatar o que era realmente ali de origem divina, separando do que era de origem humana. Isso é uma interpretação muito pobre dessa fala, mas dá para a gente entender se a gente for pensar muito de uma forma mais rasa. Então, a cada um será dado de acordo com as suas obras.
dois versículos muito importantes quando a gente vai pensar nas questões das leis morais. Porque quando Jesus diz que ele não veio destruir a lei, ele está falando também das leis de Deus, as leis eternas e imutáveis de Deus. E se cada um será dado de acordo com as suas obras, a forma como nós nos relacionamos com Deus vai ter um efeito na nossa vida. E nós nos relacionamos com Deus através das suas criaturas. Então, é muito interessante porque a gente, às vezes, estreita muito a nossa interpretação de algumas situações. A gente vai falar da lei de adoração. Eu lembro que eu fiz aqui nas reuniões de segunda-feira o estudo das leis de adoração. E a gente às vezes pensa na adoração muito como algo meio platônico, muito algo abstrato. E adorar a Deus está muito relacionado à forma como nossas ações se refletem na própria criação dele. Isso vale para o nosso próximo, isso vale para o mundo que o cerca, para a própria natureza em si. Jamais penseis que eu tenho vindo estrear a lei aos profetas, não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimentos. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se está na lei seja perfeitamente cumprido até o último iota. Veja bem, eu estou aqui pincelando um pouquinho o que a gente vai aprofundar nesse pouco tempo que a gente tem, né, das leis morais, mas essa parte aqui, ela é muito interessante quando a gente vai interpretar, né? Eu vim dar-lhe cumprimento. Jesus, ele veio trazer para nós uma mensagem de amor. Jesus, ele veio trazer para nós uma mudança drástica do que significa as leis de Deus. Porque até então, considerando ali, o momento e a sociedade em que Jesus, né, se corporificou para trazer a sua mensagem, a gente ainda estava sob o jugo da lei de Talião. E a gente ainda estava sob a interpretação de um Deus único de uma forma muito separatista. Era só um povo escolhido e nada mais. Era só um povo ali que merecia as benesses divinas. E quando ele fala o seguinte, que o céu e a terra não passarão sem que tudo que está na lei seja perfeitamente cumprido, a gente pode pensar ali na lei do progresso, né? Mas a gente vai pensar ali na nossa importância e na nossa responsabilidade enquanto indivíduo, na forma como as nossas ações vão refletir na coletividade. Porque nós evoluímos como indivíduo, mas nós evoluímos também de forma coletiva. Isso vale para o nosso planeta. Então, para que o céu e a terra se transformem em um tempo, em um lugar, em um espaço melhor para vivermos, onde o mal não seja predominante, é necessário que todos, até esse último iota, nos transformemos, que todos estejamos vibrando em uma vontade, em um desejo, em uma postura, em um comportamento que esteja afinado com o bem, que esteja afinado com essa ideia de nós sermos semelhantes a Deus. Então, nós somos criados à imagem semelhante a Deus para cumprir os seus desejos. E essa imagem e semelhança não é algo físico, mas essa imagem e semelhança se aplica ao nosso desenvolvimento moral na medida em que aprendemos a amar da forma mais pura possível. Então, a gente tem, né, as leis divinas e humanas. Para a gente entender um pouquinho como que, basicamente, as duas estão interligadas,
a gente vai ali, ó. O primeiro código de lei foi escrito para disciplinar os habitantes do primeiro Império Babilônico, né? Então, lá da data 1792 a 1750 a.C. Então, ele era baseado na lei de Talião. Então, a lei de Talião, né? Para quem não conhece, Talião, a gente pode, se a gente for fazer uma análise, ela talvez seria uma abreviação, poderia ser a lei da retaliação. Ou seja, né? Da mesma forma que você vai ferir alguém, você será ferido. E nós temos ali os 10 mandamentos, que foi recebido por Moisés, através da mediunidade de Moisés, como código divino, e a gente observa 1250 a.C. Então, quando a gente vai analisar que primeiro é mais antigo um código civil, né, um código de leis que foi escrito para organizar e disciplinar uma sociedade, a gente pode pensar, mas como assim? As leis de Deus sempre existiram. E se a gente fazer esse cruzamento entre a lei de Talião e lei de causa e efeito, com interpretações diferentes, né? A gente vai perceber o seguinte: dentro de nós, e lembra que está ali falando que a lei de Deus está escrito na nossa consciência? Então, dentro de nós, a nossa consciência, de alguma forma, já se manifesta nos mostrando que tudo aquilo que eu fizer ao meu próximo, eu receberei de volta em igual medida. Acho que no slide anterior. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui, ó. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, quando a gente vai pensar nesse versículo, a cada um será dado de acordo com as suas obras, a gente pode entender que isso pode ser uma interpretação mais, vamos dizer assim, mais suave da própria lei de Talião. Porque se a lei de Talião, ao pé da letra, é o que você fizer, você receberá, a gente sempre pensa assim, e ela, é lógico que ela foi criada dessa forma, de um ponto de vista negativo. Mas se a gente quiser ir além disso, o bem que eu fizer também, eu vou receber na mesma medida. Então, quando a gente tira da forma concreta da lei, ou seja, tirei a vida de alguém, então vou ter que pagar com a minha vida, e muitas vezes a gente tem o hábito de interpretar a lei de causa e efeito literalmente assim, porque nós ainda estamos vivendo muito mais na lei de justiça trazida por Moisés do que na lei de amor que foi trazido para o Cristo. A gente já vê que está muito dentro de nós essa certeza que nós seremos responsáveis pelas nossas ações. Porque nós temos o livre-arbítrio, sim, mas somos responsáveis pelo uso do nosso livre-arbítrio. Então, causa e efeito moral. Sabemos que os efeitos, né, etocásticos, podem estar relacionados com os problemas morais, ou seja, os efeitos das nossas ações, eles podem estar relacionados aos problemas ou à nossa conduta moral, né? Pois somos seres trinos, nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Quando a gente está passando por algum problema, e se você é reencarnacionista, se você acredita em vidas passadas, em muitas situações você fala assim, o que eu fiz na vida passada? Muitas vezes a gente está procurando a causa do efeito que eu estou vivendo agora em minhas ações de uma possível vida passada, uma reencarnação passada. Por isso está falando ali, ó, nós somos seres trinos, espírito, perispírito e corpo físico. O nosso perispírito, ele é um mapa, ele está contido o mapa das nossas ações. E o nosso espírito, ele vive uma vida eterna em várias experiências, em vários momentos em que faz uso do livre-arbítrio. E
como nós somos seres que fomos criados simples e ignorantes, em muitas situações, por causa da nossa ignorância, nós vamos cometer erros que vai transgredir as leis de Deus. E a nossa consciência, representando essa lei divina, vai nos cobrar o que vai trazer nessa situação de causa e efeito. Onde a nossa consciência nos cobra essa responsabilidade. E com isso, nós temos dois caminhos. E até mesmo, por ainda desconhecermos a grandeza do amor de Deus, fatalmente o caminho é o caminho da dor e do sofrimento. Por isso que parece que a lei de causa e efeito, ela está muito elencada, muito associada à questão da dor, dos nossos sofrimentos, das dificuldades que nós passamos. Então, quando alguém nos deseja mal, podemos anular os efeitos em nós pela oração e prática no bem. Mas os efeitos na gente, cabe a ele mesmo minimizá-la pela reforma interior. É muito interessante a gente pensar nessa questão do mal que nos é direcionado. Porque o mal que a pessoa nos deseja, ou o contrário, que nós possamos desejar a alguém, ele vai passar por nós. Então, da mesma forma que ele só vai atingir o outro se ele estiver nessa sintonia daquilo que eu desejo para o outro, ele vai ficar e vai permanecer em mim. E é importante a gente lembrar que a gente está sempre falando da oração, né? E a oração, ela nos defende de todo mal, até mesmo do mal que ainda reside em nós. Porque à medida que nós temos oração como prática dentro do nosso cotidiano, nós nos fortalecemos ainda contra as nossas fraquezas. E essas fraquezas ainda fazem muita parte da nossa característica espiritual, de espíritos que em seu conjunto vivem um planeta de provas e expiações e que está muito mais próximo do mal que ainda reside no planeta do que o bem que nós iremos alcançar. Então, de todos os tempos, as leis morais da vida estabelecida pelo Supremo Pai, invioláveis, constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se paulatinamente a inteligência humana, achando-se estabelecida nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Eu quis terminar com esse trechinho, né, que ele faz parte do prefácio da obra, né, do livro Leis Morais da Vida, da Joana de Ângeles, porque eu acho que ele traduz muita coisa, né? Ele vem nos dizer muito, é um parágrafo simples, mas dizer muito, né? Enquanto nós estivermos apartados do amor de Deus, enquanto nós estivermos centrados apenas nas nossas necessidades imediatistas, nós estamos sofrendo o lado mais negativo das leis morais. E a gente vai observar, na medida que a gente vai conhecer um pouquinho mais, que elas são maravilhosas, né? Eu tenho um carinho muito grande, que eu já estudei mais de uma vez, pela lei de adoração, porque ela vai falar muito para a gente o que era adorar a Deus, né? Então, nós estamos sujeitos ao código divino, que vai analisar as nossas ações. Mas essa análise, ela não acontece de uma forma externa, porque nós somos criados para adorar a Deus. Parece uma coisa assim, muito banal, muito simples, né? Muito sem aprofundamento. Mas nós somos criados para isso. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, mas nos capacitou para que nós construímos a nossa evolução. E para que houvesse um equilíbrio entre as suas criaturas, Deus deixou dentro de cada um de nós, na nossa consciência, as suas leis. E são elas que regem o nosso comportamento.
E embora venha de Deus, seja a lei escrita por Deus, ela vai se manifestar muito de acordo com o nosso adiantamento moral. Então eu agradeço a todos, a atenção de vocês, que a gente possa refletir muito nas nossas ações perante aquilo que é certo ou errado, daquilo tudo que já nos foi apresentado, não importa a nossa orientação religiosa, mas se nós cremos em um Deus maravilhoso, se nós temos uma crença, se nós somos espiritualistas, nós temos que entender que as nossas ações são responsabilidade nossa, mas que nós não estamos a sós, que a todo momento Deus, através de seus mensageiros maravilhosos, estão nos acolhendo. Então, se as leis de Deus estão na nossa consciência, a voz de Deus fala através da nossa consciência, pautando as nossas ações. E que a gente possa, a cada dia mais, pautar as nossas ações no bem. Boa noite a todos, uma boa reunião.